A gente tem agora uma super exposição do presidente Lula. Eu vou botar aqui a notícia, acabei de compartilhar com os nossos editores para a gente manchetar. Tinha falado sobre isso com o Rui agora há pouco, mas eu quero ouvir você também a respeito disso. Essa notícia aqui, ó. Lula, segunda-feira, ele chega ao Egito, vai lá a Sharm el-Sheikh para a cúpula do clima, COP27. Lula recebe 10 pedidos para reuniões bilaterais na COP27. O presidente viaja com Haddad e Celso Amorim. O Lula vai ser um popstar mundial, Léo, enquanto o bolsonarismo desaparece. Fala sobre esse grande popstar. Bom para nós, Léo, porque olha só, o Brasil que já estava cavando seu isolamento geopolítico, ele começa a existir novamente no cenário internacional quando saem as primeiras pesquisas com Lula na frente. Então Lula já começou a desenvolver esse trabalho aí de diplomacia do Brasil antes mesmo de ser eleito, durante o período em que ainda era pré-candidato, antes da candidatura oficial. E agora já o presidente eleito brasileiro, ele vai conseguir, sem dúvidas, dessujar. Eu não digo nem limpar, eu digo dessujar o estrago feito pelo Bolsonaro. E o Lula vai muito bem assessorado, né? Tanto o Amorim quanto o Haddad são muito importantes nessa viagem. O Haddad, lembrando, o Haddad representa talvez o que há de mais moderno em termos de progressismo, que é o descolar daquela ideia antiga de comunismo e socialismo que tinha ódio da iniciativa privada. Então o Haddad, ele carrega essa personalidade para dentro do PT e leva para fora do Brasil, e com isso ele, obviamente, ele consegue aumentar as possibilidades de negócios bilaterais. E agora, como o assunto que o Lula trouxe durante a campanha, que são os créditos de carbono, ele realmente está bombando no cenário internacional, pode ser que o Lula volte aí com mais de 10 acordos relacionados aos créditos de carbono para esse momento em que o Brasil precisa exatamente de entrada de capital internacional de investimento para a gente conseguir tampar o rombo que o Bolsonaro fez. Então, nesse momento, essas participações do Lula com potenciais investidores, com parceiros diplomáticos, é exatamente o que a gente precisa para voltar a existir no cenário mundial e para o povo brasileiro voltar a acreditar na economia também, para a gente conseguir passar por cima desse estrago que foi feito nos últimos anos. A presença do Haddad, indiferente de estar ou não no governo Lula, mas por ser talvez um dos mais tecnicamente modernos, né, das autoridades que a gente tem no PT, uma das mais tecnicamente preparadas e modernas é o Haddad. A presença dele lá é muito importante. E em termos de relações exteriores, uma das figuras mais respeitadas do mundo, que é o Celso Amorim, do lado do Lula também, vão dar um peso muito interessante. Quando a gente pensa no governo anterior, o governo anterior levava, por exemplo, o Silas Malafaia para eventos internacionais. O que o Silas Malafaia pode contribuir num evento internacional? Não desmerecendo a função dele, né, como um líder religioso, mas não tem nada para contribuir. Já o Haddad, como sendo um pesquisador, professor universitário, uma pessoa com muita experiência política, que foi prefeito da maior cidade da América Latina, ele tem condições de chegar lá e realmente ajudar o Lula, presidente eleito, nessa viagem. O Celso Amorim, em termos de relações internacionais, a gente não precisa nem discutir, né? Foi eleito o melhor chanceler do mundo. Então, essa equipe do lado do Lula é muito importante. O que vai acontecer depois, eu confio muito, Léo, que o Lula é o presidente que não necessariamente precisa de posto Ipiranga. Então, indiferente de quem vai estar em qual ministério, essas pessoas estarão potencializando e materializando o projeto do Lula. Então, uma coisa absurda, mas se o Guedes for ministro do Lula, ele não vai poder fazer nada diferente do que o Lula prometeu, porque o Lula é mais forte que os ministros, ao contrário do Bolsonaro, em que o Bolsonaro assumiu que não sabia o que era tripé econômico e foi durante todo o tempo mais fraco do que seus próprios ministros. O único momento que o Bolsonaro teve coragem de desafiar um ministro foi quando o Sérgio Moro colocou em risco aí a possibilidade, né, colocou a possibilidade dos filhos dele irem para a cadeia. Fora isso, ele sempre foi mais fraco que os ministros. O Lula é o contrário. Então, quem tiver em qualquer pasta vai ter que executar exatamente aquilo que o Lula prometeu durante seu programa de governo. Interessante, né? Vamos falar de contrastes, né, Léo? Olha que curioso, né? O Lula vai, essa coisa, 10 líderes internacionais pedindo agenda bilateral. Quando o Bolsonaro viajava, ninguém queria se encontrar com ele. Tem uma cena clássica num encontro que teve em Nova York, a comitiva brasileira comendo pizza na rua, né? E eles achavam que isso era legal. Não, estamos aqui comendo, ninguém queria falar. O Bolsonaro falava, né? Enfim, não vou falar porque senão parece que a gente está menosprezando, mas é uma situação completamente distinta. Sobre essa questão dos auxiliares, é impressionante como o Lula empoderou o Geraldo Alckmin. E sem nenhum medo de ser ofuscado. Meu vice está brilhando. Pelo contrário, quanto mais o vice brilha, melhor para ele. O Bolsonaro começou o governo dele brigando com o Mourão. E passou 4 anos brigando.